Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa que tem o patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também nós temos o apoio e estamos em todas as plataformas do Poa Streaming, que aliás tem o seu estúdio aqui no Shopping Total também. O episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema super fácil. Super fácil, por isso a gente pediu aqui ajuda aos universitários, que na verdade entende bastante do tema, que é o Gabriel Pazek Souza, é contador, tributarista, também escritor. É isso, Gabriel? Advogado, contador, é a receita da loucura, né? A Meu, gente trabalha com tributos todos os dias, mas enfim, é o nosso trabalho. é o dia a dia de vocês, né? Então, Nossa. bem-vindo ao nosso Totalks, para poder falar e colocar para os nossos, né, lojistas, principalmente, e também para todas as pessoas que nos assistem, explicar de uma forma bem simples aquilo que é muito complicado, que são os tributos e os impostos do nosso dia a dia. Tá bem, poxa, obrigado pelo convite, Silvia. Também estendo o agradecimento a toda a equipe do Shopping Total, a Valéria, enfim. Acho que foi um primeiro encontro nosso junto com o Carlos bem espontâneo e que no fim a gente já está aqui falando sobre reforma tributária. É um tema que está muito em alta atualmente, especialmente agora próximo da virada do ano, que em 2026 teremos essa reforma tributária já em curso. E na oportunidade que nós viemos aqui no Shopping Total falar um pouquinho pros lojistas sobre essa mudança, nós trouxemos alguns pontos que são importantes e que cabe aqui a gente reafirmar que essa mudança de tributação que vai acontecer a partir de 2026, é importante que eles estejam já bem a par disso para conseguir gerir bem os negócios. Sim, tem que se preparar bastante. E quando fala a partir de 2026, é a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, bem-vindo a 2026 com mudanças, tributárias. São positivas essas mudanças? Pois é, 2026 começa então esse período de transição, é um período que ele vai se estender até 2032, e a reforma tributária é uma pauta que já estava na mesa do governo desde o início dos anos 2000. Então, fazendo só um pequeno Uhum. apanhado da matéria, mas desde 2000 o governo federal sempre buscou melhorar um pouquinho o ambiente de negócios do Brasil. A gente tinha uma impossibilidade do estrangeiro vir para o Brasil justamente porque a gente não tinha uma contabilidade universal praticada em todos os países, e o nosso sistema tributário sempre foi um problema pro empreendedor. Então, quem é empreendedor sabe que a carga tributária é um grande problema eh, nos negócios. Então, lá em 2003, o governo conseguiu aprovar a reforma contábil. Então, o Brasil passou a trabalhar numa contabilidade universal e agora, no início dos anos de 2020, foi aprovada a reforma tributária. Bom, essa reforma tributária que nós falamos é a reforma do consumo. Então, todos aqueles tributos, aquela sopa de letrinhas, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS, todos esses tributos vão ser substituídos por um único tributo, que é o IVA dual, também entrando numa linha internacional de tributação. Hoje, todos os países desenvolvidos tributam no chamado IVA. E o Brasil, a ideia seria também entrar no IVA, isso vai acontecer. Então, esses tributos serão substituídos por um único imposto, chamado IVA, que dentro desse IVA, tentando não ser muito técnico aqui, mas serão dois tributos: o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Que Eles hoje já juntos. tem nos impostos, dos vários tributos que tem, hoje eles já existem, né? E eles vão passar a existir em 2026, o Tá, IBS e a CBS. tá. Então, o empreendedor, principalmente do Simples Nacional, que paga um boleto no final do mês, chamado DAS, com todos os tributos, ele vai ver ali uma mudança. Vai sair 5 tributos para entrar 2 novos, o IBS e a CBS. Basicamente, esse é o contexto da reforma tributária. Bom, respondendo a tua pergunta se vai melhorar ou prejudicar,
Eu não gosto muito dessa resposta, mas depende. Uhum. Depende do negócio, do setor. A reforma ela foi muito pensada para o setor industrial. Então as indústrias com certeza terão benefícios com essa reforma tributária. Não digo que a carga da indústria vai reduzir, mas ela foi agraciada com essa reforma tributária. O varejista e o prestador de serviço podem ser mais impactados. Isso depende da, como eu comentei, da operação da empresa, do que ela revende, qual o setor que ela está inserida, Sim, o número de segmento. funcionários. Então, tudo isso a gente tem que botar na conta. Uhum. Hoje a gente tem, né, o Simples Nacional e Exatamente. também tem, o lucro presumido. Exato. E como vai ficar essa questão para quem já tem hoje no Simples Nacional, que ele já é mais simplificado, obviamente, né, Exato. como é que fica? E eu vou a pergunta é muito mais até para contribuir e ajudar o nosso lojista a pensar muito mais nisso. A questão de precificação, né, como é que ele vai ter que pensar na precificação para não ter a perda de usar um dinheiro que depois ele acaba pagando para o governo, né? Claro. Boa pergunta. Falando sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional hoje eu acho que é o especialmente aqui para os lojistas, é o que prepondera. Então, via de regra, o varejo ele é tributado, pelo menos inicialmente, no início da vida da empresa, pelo Simples Nacional. Ele vai continuar existindo. Todos os regimes tributários, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, eles vão continuar existindo. A diferença são os tributos, que serão substituídos. O Simples Nacional hoje, o lojista ele apura o tributo, apura as suas vendas ao longo do mês e no mês subsequente ele paga os tributos que incidem nessas vendas que ele realizou. Isso não vai mudar. O que vai mudar no Simples Nacional, e esse é um ponto importante. Nós teremos 2 Simples. O Simples que o pessoal, anda chamando de puro, que é o Simples que o lojista pratica hoje, e o Simples misto. O misto vai ser, como o nome já diz, uma mistura entre o puro e uma apuração por fora. Então, esses 2 tributos novos que a gente conversou ali no início do nosso papo aqui, CBS e IBS, eles vão poder ser apurados por fora. Então, imposto de renda, contribuição social, que são aqueles tributos que não vão ser tocados, continuarão dentro desse boleto que o lojista paga no final do mês, mas o IBS e a CBS virão num outro boleto, trocando em miúdos. Então teremos 2 boletos para pagar, IBS e CBS e os tributos que não serão alterados. Então o lojista vai poder escolher já em 2026 se vai ser tributado pelo Simples puro ou pelo Simples misto. Ah, tá, isso é uma opção do lojista, do empresário, não Exato. é pelo tamanho da empresa ou pelo faturamento ou o número de funcionários, é uma opção. É uma opção, é uma opção. Como os E regimes são opcionais, ele também vai poder optar. e o que que leva eu optar por um ou por outro? O que leva a optar um ou por outro? A reforma tributária ela prevê que quem trabalha no Simples misto, ou seja, que paga os 2 boletos, ou CBS e IBS que a gente chama por fora, ele pode dar crédito, ou seja, ele vai dar o crédito na integralidade daquilo que ele pagar. Então, trocando em um exemplo, então um distribuidor vende para o lojista, pensando na ótica do distribuidor, ele pode ser simples puro ou misto. O lojista, além de preço, ele busca também crédito. Se esse distribuidor estiver no Simples misto, ele vai dar o crédito 100% do que pagou, o que é bom para o lojista. Se esse distribuidor estiver no Simples puro, ele vai dar só parte do crédito, então vai dar menos crédito. Então, é uma decisão estratégica. O lojista, nesse ponto específico, eu entendo que não vai ser tão impactado. Então, na minha visão, a princípio, isso depende de cada um dos lojistas, enfim, cada empresa tem a sua peculiaridade, mas eu entendo que não valeria a pena apurar no Simples puro, no Simples misto. Continua apurando tudo dentro do Simples como é hoje. Resumindo, acho que, É, na minha opinião, vai ser interessante manter como está,
né? Quem é do Simples mantém como está. Tá, Mas então, você entendi. Eu sou lojista, eu vendo antes de eu vender, eu tenho que comprar, certo? exatamente, Então eu compro de um fornecedor este casaco. exatamente. Este fornecedor, ele é do misto, por exemplo, e eu sou do simples. Pode ser cruzado? Não. S Ou nesse caso, hã, o lojista sendo do Simples, para ele não vai ter tanto impacto a compra, né? Então, sim, aí depois eu faço a venda. depois faz a Tá, então venda. eu comprei de um misto, eu sou simples, e Isso. eu vendi o produto com o crédito, eu gero É, o crédito. isso, vamos tentar aclarar aqui. Clareei, porque eu que não sou lojista confusa. O lojista do Simples Nacional. O lojista do Simples Nacional, a princípio, vai continuar no Simples. Então, para ele, não interessa muito, o crédito na compra e também a venda ele vai continuar pagando como ele paga hoje, certo? Então, o lojista do Simples, a tendência é continuar no Simples. Agora, lojista que trabalha em outro regime tributário, que precisa de preço e crédito, lojistas maiores, né? É mais interessante ele trabalhar num Simples, misto, se for optar pelo Simples, ou um lucro real ou presumido, porque ele precisa de crédito. Então a lição é, se o lojista precisa de preço e crédito, entender se vale mais a pena lucro real, lucro presumido ou Simples misto. Lojista no Simples Nacional, que está num processo de crescimento, mas ainda está no Simples, 100% no Simples, Se a mantém, tendência é se manter no Simples. Não se vai mantém no não vai sim. ser alterado. O valor do faturamento vai aumentar para ele permanecer no simples? Porque hoje, para tu permanecer no simples, tu tem que ter um faturamento de Quatro 4.000.000, milhões e 800 mil reais. o que é um valor bem defasado hoje em dia, né. Exatamente. Esse valor está se mantendo ou dentro dessa reforma ele mexe? Então, a reforma tributária não vai mexer nesse valor de faturamento. Então, não existe essa previsão hoje com a reforma. Mas existe um projeto de lei em apartado que busca aumentar o faturamento limite do Simples Nacional para 9.600.000. Mas isso é um projeto de lei que ainda não foi aprovado e corre por fora da reforma. Porque isso é fundamental, né, para o crescimento do lojista, porque tem muitas empresas que querem ter 2, 3, 4 operações, hoje em dia não consegue, né. Exatamente. E aí começa a ter que achar outros caminhos, abrir empresa no nome de um terceiro, É. né, e aí a gente sabe que a história não termina bem. É bem complicado mesmo. E nessa questão, de precificação que a gente estava falando antes, assim, como é que tu sugere o lojista para ele pensar e planejar? Porque tem também aquela questão do valor por dentro e por fora, né, quando ele Exatamente, coloca o preço do produto. Explica um pouco para nós isso. com certeza. Então, a reforma tributária ela vai trazer um mecanismo que já é praticado em outros países, chamado split payment. Como o nome já tenta traduzir um pouco, é pagamento em separado. Então hoje como que funciona? Quando a gente chega em uma loja para comprar uma peça de roupa, um alimento, nós pagamos por aquele produto e o revendedor, o lojista, varejista, ele recebe a integralidade do preço que ele pediu naquela mercadoria. Então se eu compro a 10, ele recebe 10. A reforma tributária traz essa forma de pagamento do imposto, que é o pagamento em split. Então, quando eu faço na reforma tributária, quando eu fizer o pagamento de uma mercadoria, o varejista não vai mais receber 100% do valor como ele recebe hoje. Vai receber a parte que lhe cabe. A parte do governo será entregue diretamente ao governo. Como isso vai acontecer na prática, nós não sabemos. Ainda precisa de uma parametrização, inclusive de tecnologia, para que isso aconteça. Mas vai ser mais ou menos nessa linha. Então hoje a realidade do varejista é trabalhar com esse dinheiro do que foi arrecadado a partir das vendas
e no mês subsequente fazer o pagamento dos tributos que são devidos pelas vendas. Na reforma isso vai mudar, então ele vai trabalhar com menos dinheiro. Isso pode impactar fluxo de caixa. Então isso sim é um ponto de interesse para a formação do preço de venda, saber que vai trabalhar com menos. Traduzindo, ele não vai se iludir. Ele vai Exatamente, então, trabalhar com a com a realidade realidade, dele, ou seja, exatamente. esse dinheiro me pertence, essa outra fatia não. Os percentuais, eles vão ter alterações também As de as as alíquotas? Então, boa pergunta, Silvia. As alíquotas ainda não foram definidas. Então, até para nós, consultores, tributários, contadores, é um desafio prever o que vai acontecer para determinado cliente, porque as alíquotas não foram definidas. Mas a Receita Federal está trabalhando hoje com 28%, de 28 a 30% de IVA, que em tese vai ser o IVA mais alto do mundo. Então essa é Respira a fundo, né. respira fundo e vai. É. E para o cliente, como é que vai ser na prática? Muda muito para o cliente? Olha, tem eu entendo, minha visão é que vai existir um efeito pedagógico Uhum. Mais em nós clareza, né, do que a gente consumidores. paga. Exatamente. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai comprar uma mercadoria e lá no caixa vai pagar o saldo do imposto. A reforma ela traz essa democratização, entre aspas, da informação. Então a gente vai saber exatamente quanto que está pagando de imposto hoje. Porque como tu comentaste, existe o imposto por dentro. Então hoje a gente compra uma mercadoria a R$ 10 e não sabe quanto que existe de imposto naquela mercadoria. Dependendo da mercadoria, eletrônicos, videogames, a gente está falando aí de 70% só de imposto. Então acho que a reforma vai sim aclarar um pouco esses pontos e vai trazer para nós um entendimento exatamente do que nós estamos pagando de tributo em cima daquele produto adquirido. Então, talvez é uma questão de conscientização social. Então, acho que esse ponto vai ser interessante. É, bem pedagógico mesmo, bem como tu falastes, né, ou Exato. seja, eu sei o que que é o valor que vai desse produto que vai para o lojista, realmente o que que ele vale ao produto, e o que que é diluído para imposto, né. Para imposto. Exatamente. E Exatamente. aí a gente vai começar realmente a enxergar que eu pago o imposto por aquilo que eu compro, hã, o lojista paga por aquilo que compra, por aquilo que vende, e a famosa Exatamente. bi ou mais tributação que leva um produto, né. É, exato. E claro, toda a reforma ela é pensada em prol do governo. Então, esses mecanismos, como a gente falou agora de split payment, que vai impactar a vida do varejista, também é pensado para evitar sonegação fiscal. Porque hoje, trabalhar com o dinheiro do Estado para depois pagar o Estado, muitas vezes o lojista ele se vê numa situação de que precisa pagar a folha de pagamento, então ele coloca outras prioridades na frente do imposto. Precisa pagar o banco. Então, a reforma ela foi pensada para otimizar o trabalho em cima desses tributos que estão saindo do cenário, mas também evitar perda de arrecadação. Então essa ferramenta vem para isso, a alíquota 2026 vai ser testada para entender qual a melhor alíquota, então tudo isso vai impactar as nossas vidas. Sim. É, ele não vai essa reforma não desonera, obviamente, mas ela deixa as coisas talvez um pouco mais simples, se pode-se Sim, dizer simples, simples. mas mais clara também, né, e o cuidado com o fluxo de caixa, isso vai ter que ser cada vez mais Com certeza, relevante, né, o lojista vai ter que estar muito atento com a isso, certeza, com certeza. porque é aquilo que tu fala, tu não ele não tem o dinheiro é como o cartão de crédito, Exato, né, eu exatamente. faço uma venda com cartão de crédito, vai lá 2, 6 tantos por cento é do cartão, já fica Exato, retido, não vem para mim e vem para mim o que é o que é devido. devido. É, uma das coisas que nós conversamos no encontro com os lojistas, foi justamente esse tópico do fluxo de caixa,
e dos desafios, enfim, que vão vir a partir disso. Então, é bom começar a se preparar com antecedência, porque ano que vem, 2026, vai ser um período de início dessa transição, mas já é importante ir fazendo esse estudo para chegar em 2027, quando vai começar de fato a CBS, né, que vai extinguir PIS e COFINS, já começar bem. Então essa cronologia é, de novo, bem-vindo a 2026 com mudanças, dia primeiro acordei já completamente Forma diferente, tributária, certo. exatamente. Aí depois vai ao longo de 26 vão ter outras mudanças ainda ou não? Aí é no próximo ano e assim vai? Como que vai ser isso? Isso, vai ser uma reforma bem, de certa forma, longa, Uhum. esse período de transição. Então a gente começa em 2026 com essa alíquota teste de 1%. Então todos os varejistas, indústrias, prestadores de serviço, todo mundo vai pagar 1% a mais na sua apuração. Mas esse 1% vai ser abatido. Ah, tá, então explica isso melhor, eu não Vamos tinha me dado conta disso. Isso, vamos lá. O teste é um adicional. Um adicional, exatamente. Empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, em 2026 já começam a pagar 1% do IVA, que é composto pela CBS e pelo IBS. Esse 1% ele vai ser de alguma forma neutralizado com os outros impostos, então a legislação possibilita esse encontro de contas, então não vai haver um efeito financeiro para a empresa. É um teste. Para quê? Para que se entenda qual a alíquota efetiva que a gente comentou do IVA, se vai ser 28, 29, 30 ou mais. Então isso em 2026, todas as empresas vão ser oneradas com esse 1%. Em 2027 nós vamos ver a queda do PIS e da COFINS e a entrada da CBS em definitivo, a contribuição sobre bens e serviços. Em 2028, então, o IPI ele vai ser zerado, a alíquota vai ser reduzida a zero, isso principalmente para as indústrias, né? Em 2032, ICMS e SSQN. Então a gente está falando aí de 7 anos de transição. Mas já começa então ano que vem com esse período de teste. É bem importante Importante. estudar antes, ter profissionais, né, que façam todos esses ajustes, né, porque aquilo que a gente falou, implica numa série de coisas, não é só simplesmente uma mudança e uma reforma tributária simples, Sim, né, mexe, na tua formatação de preço, né, na tua precificação, no teu fluxo de caixa, na organização também, né, de como tu vai fazer todos os teus pagamentos, todas as tuas dívidas. exatamente. E em outros, segmentos que não o varejo, por exemplo, advogados ou também, por exemplo, para quem cobra aluguel, o shopping, por exemplo, né, Sim, na questão locatícia com lojista, isso tem sim, impacto também? sim. E tem um impacto e esse impacto a tendência é que seja maior que a indústria, por exemplo. Na verdade, o prestador de serviço ele foi o grande onerado com essa reforma tributária. Então, advogados, contadores, prestadores de serviço de uma forma geral, eles PJ. PJ, eles vão de alguma forma arcar com o maior custo da reforma. Por quê? Porque hoje, se a gente pensar um escritório de advocacia, por exemplo, ou uma empresa de administração que trabalha prestando serviço, que seja Simples Nacional, por exemplo, ela paga uma alíquota baixa, né, em média 7%. A reforma tributária prevê a alíquota de 28 a 30%, algo que a gente vai descobrir em 2027, passado 26. Então é uma mudança de 7, 8% para 28. Então algumas entidades de classe como a OAB, CRC, Conselho Federal de Arquitetura, CREA, já conseguiram junto ao Congresso Nacional uma redução para sua classe. Mas essa redução não é tão significativa. Então o prestador de serviço ele vai ser muito onerado, médicos, fisioterapeutas,
eu acho que é o setor que precisa de mais atenção com essa reforma. Então, inclusive a gente está estudando muito para clientes que prestam serviço de vigilância, limpeza, como se adequar e, de certa forma, sobreviver a esse novo cenário. Então, é um ponto bem importante o prestador de serviço. É, bastante, né, porque é bem isso, conheço pessoas que têm, né, que são PJ dentro de empresas, e tem lá o imposto, dependendo do faturamento, vai 8, 9%. 9%. Vai deixar de ser, mesmo sendo do Simples, vai deixar de ser 9% e vai ter que fazer Sim, pagamento de 28%, mais ou menos, exato, é isso? exatamente. Se esse prestador vender serviços, O caso de vocês, por exemplo, o nosso o caso, caso de vocês, eu acho que é um exemplo disso, né? isso, a gente está buscando uma forma de se adequar, até para algumas atividades como médicos. Nós estamos estudando inclusive apuração via livro caixa, que é uma apuração na pessoa física, que pode ser mais vantajoso do que na pessoa jurídica. Então, tudo vai começar a partir do ano que vem, quando a gente souber exatamente a alíquota a ser aplicada. E aí assim começa a busca pelo melhor resultado. Mas o prestador de serviço vai ser, com certeza, o setor mais onerado. E falando um pouquinho da indústria, eu sei que talvez o nosso público seja mais varejista, mas a indústria também vai sofrer algumas alterações, especialmente aquelas indústrias que vendem material de consumo cíclico, né, papel higiênico, alimentos. E outro ponto importante que a reforma traz é que o crédito fiscal que é dado ao longo da cadeia, ele só vai poder ser dado, entre aspas, então se eu te vendo uma mercadoria, você só pode tomar o crédito da minha mercadoria se eu pagar o imposto, algo que não acontece hoje. Então, se eu te vendo uma mercadoria hoje, pode tomar o crédito e eu me acerto com o governo. Com a reforma, você também vai me fiscalizar. Então, para a indústria vai ter essa mudança de perspectiva. Uma indústria que vende alimentos para um supermercado. Supermercado é um setor que quer muito crédito, quer preço baixo e bastante crédito. Isso. E ela vai cobrar da indústria: olha, pagou o imposto? Porque se tu não pagou, eu não posso me creditar aqui. Está me prejudicando. Não vou mais comprar de ti. Vou comprar de um concorrente. Então vai ter essa mudança, inclusive, de mercado. Então são pontos importantes aí a serem estudados. E isso também vai numa cronologia de 2026 até 32, 32, né. exatamente. Vai até lá. A gente pensa que é daqui a muito tempo, mas não, né. Mas não, tá perto, né. É. É, não, pessoal, assim, vamos estudar, vamos ler, vamos ter pessoas, né, com bastante relevância nesse sentido, porque a gente precisa estar bem organizado e planejado para poder ter o menos sofrer menos nocautes, né, Isso, possíveis na menos vida, né, menor prejuízo, menor prejuízo com pra vida. certeza. Vamos entrar um pouquinho, tu também é escritor, né, eu tô aqui com o Isso, livro Planejamento Tributário Contemporâneo. exatamente. Esse livro aí ele foi publicado em 2022, uma tese minha enfim, de mestrado, que eu acabei adaptando já para um livro. Então ela traz são 2 frentes que o livro explora, uma parte mais teórica e uma parte prática. Então o pessoal aí que está estudando contabilidade, direito tributário, enfim, ele é bem prático. Então são casos práticos de empresas, inclusive casos de varejo que tiveram seus planejamentos tributários anulados e que foram contestados judicialmente. Então, estudos de caso, na verdade, sobre planejamento tributário. Uhum. E para o lojista isso é interessante também ou é muito mais para quem exerce o trabalho Olha, de tributarista e contador, enfim? o livro ele é um livro, com viés mais acadêmico, embora tenha a segunda parte seja uma parte prática, mas a gente vê muitos casos de varejo, principalmente os varejos que começam a crescer bastante, e a gente sabe, conversou no início do nosso papo que o faturamento do Simples é limitado, então o lojista, o varejista acaba buscando alternativas.
abrindo novas empresas, colocando a empresa no nome de um terceiro e vai expandindo os negócios, assim, de uma forma não tão organizada, mas é como dá. E esse como dá, às vezes, dá problema na visão do Estado. O Estado vê isso como algo não ilícito, mas abusivo e acaba depois, autuando a empresa, multando a empresa e, às vezes, são multas que anos de negócio Derruba não uma consegue. empresa quando, Exatamente, gente, é abusiva e tu não poder crescer o teu negócio, né. exatamente. Então, isso eu falo bastante, nesse livro. Então também serve para o varejista. Uhum. Até entrando um pouquinho nessa questão para esclarecer, quando eu consigo colocar outros sócios dentro da minha empresa sem perder, né, a questão do simples, porque existe uma questão, né, eu consigo permanecer no simples tendo um sócio desde que esse sócio tenha uma outra empresa, é isso? Não, explica um pouco. Isso, como que funciona? Hoje a legislação ela possibilita que o varejista, por exemplo, ele tenha quantas empresas ele quiser no nome dele no Simples Nacional, tributadas pelo Simples. Então eu posso ter um varejo aqui no Shopping Total e outros espalhados pela cidade. Desde que o faturamento de todos esses negócios não ultrapassem os 4.800.000 ao ano. O que representa mês, né, a gente É, sabe que então muitas vezes, poxa, são vários negócios que eu tenho. Talvez 6 meses eu já extrapole esse limite. Mas o que que acontece? Se eu sair do Simples Nacional, a gente sabe que um dos grandes problemas dessa mudança do Simples para outros regimes é a folha de pagamento, que a tributação fica muito cara. E isso tanto no lucro real como no presumido, que é idêntico, não muda nada. Isso é uma das pautas, inclusive, do governo do Paulo Guedes, criar um regime intermediário entre os simples e os outros, para que não se sinta esse impacto na folha. E esse é um impacto tão grande que muitas vezes vale mais a pena correr um risco de buscar uma alternativa talvez não muito bem vista aos olhos do Estado do que migrar de regime. Então esses movimentos são muito naturais, abrir empresa no nome do filho, da mãe, da avó, e depois isso dá problema. sim, porque É, fica sendo do do mesmo mesmo grupo, grupo familiar, do né. grupo familiar. E é exatamente esse o termo que é utilizado pelas pelos estados, né, pela União, enfim, grupo de empresas. Uhum. E aí começam as discussões. Então esse é um ponto de atenção, na hora de expandir o negócio, pensar bastante no tributário. É como que isso pode ser visto lá na frente. É, Gabriel, eu acho que esse tema é um tema que a gente vai ter que ter episódio um, 2, 3, dentro dessa cronologia, né, 2026 vários, depois 2027 mais alguns, Eu acho que até cada desse cada ano a gente pode atualizar a conversa. eu acho que dentro de um ano dá para atualizar muitas, né, Muita porque coisa. é muita coisa. Até porque, aquilo como, né, que tu falaste, vão ser experimentos, né, e que Exatamente. talvez possam ter alguns ajustes ao longo desse caminho do próprio governo, né, também entender que algumas coisas Eu acho que dão, outras não, enfim, né. muita coisa vai acontecer ainda dentro desse contexto da reforma, muitas discussões, até discussões que já estão surgindo, discussões jurídicas sobre a reforma tributária. Então acho que é um assunto que vai render muitos outros podcasts, com certeza. Tá certo. Gabriel, eu te agradeço bastante, né, a presença, esclarecer, né, de um tempo curto, um assunto tão complexo. Sim, Inclusive vou te pedir uma mágica aqui, se quiser deixar uma dica num curto mais curto ainda espaço de tempo espaço-tempo, para, quem está nos assistindo, e pode deixar também aqui, se quiser alguém quiser fazer contato contigo, enfim, que eu acho que com é certeza. importante. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, Silvia, o espaço. eh, Parabéns pela iniciativa. Acho que os varejistas aqui estão muito bem servidos de lideranças, especialmente a tua. E bom, falando sobre reforma tributária, um recado, como a gente comentou, eu acho que agora é um momento de estudo e preparação. Então, seja uma empresa pequena, média ou grande, o momento agora é de preparação e entender o impacto da reforma tributária no negócio.
porque isso mais para frente pode gerar um desconforto no crescimento da empresa. Então agora é o momento estratégico de preparar a empresa para um processo de crescimento. E podem contar com a gente, eu posso deixar depois o contato para quem achar interessante conversar conosco. A gente está trabalhando muito em cima da reforma tributária, não só na parte profissional. Obviamente a nossa empresa atende empresas e a gente busca levar essa informação da reforma, mas também aulas, sou professor universitário, busco trazer esse tema bastante nas aulas e, enfim, acho que é um momento de preparação, Legal. tá bom? Então tá bem, muito obrigada mais uma vez, Gabriel. Sinta-se super à vontade aqui com a gente no Shopping Total também. E vamos seguindo em frente, mexendo nas nossas empresas, organizando, estudando muito e fazendo as adequações necessárias. De novo, gente, profissionalização, buscar profissionais que possam nos atender e nos ajudar é fundamental, tá bem? Muito obrigada à Cor, que é a nossa apoiadora, ao Shopping Total e ao Poa Streaming. Até o próximo podcast.